Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Canhota 10, estreando uma nova modalidade para vocês, entrevistas com jornalistas, com jogadores, enfim, quem tiver à disposição de falar conosco. Já agradeço de antemão o meu amigo Thiago Jocura, que tem o blog Pergunta para o Jocura no UOL e tem uma bagagem de super interessante de revista Mundo Estranho. E é a partir desse assunto que começa a nossa conversa, porque ele até esteve no aniversário do Flamengo ano passado, no programa Redação Sport TV, para poder explicar a pesquisa que gerou certa polêmica, que o Flamengo é a maior torcida do mundo. Então ele vai explicar para a gente um pouco mais sobre a ideia dessa pauta, a execução, a repercussão, e aí, claro, aí a gente vai embora para falar de futebol. Somos amigos formados pela mesma Unesp de Bauru, então vocês vão perceber que o papo é de intimidade mesmo, porque além de rubro-negros e além de amigos de faculdade, né, somos apaixonados por futebol, enfim. Tibi, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. É isso aí. Você estreia. Temos que aproveitar, né? Que honra. Essa quarentena nos trouxe novidades, né? Porque a entrevista remota já poderia ser feita há muito tempo, mas tem a questão da qualidade e tal. Então, esse é um momento que isso é um pouco relevado, né? A qualidade da imagem. E o mais importante é o conteúdo. E isso, com certeza, vai ter. Pô, obrigado pelo convite. Prazer aí estar, né, estreando esse quadro aí no seu canal. Aproveitar e pedir para a galera se inscrever aí, curtir, fazer o Opa! jabá, fazer o merchan pro Exatamente. dono do Curta, canal. compartilhe, ative o sininho, Isso toda aquela conversa. aí. Muito bom. E, bom, agradecer pelo... Sempre bom bater um papo, né, entre amigos. Para quem não sabe, né, o BH começou a introduzir o assunto, a gente estudou junto na Unesp. A gente fez jornalismo lá, o BH tá dando algumas aulas lá, inclusive, né, agora. Para quem está vendo que não é de Bauru, a Unesp fica em Bauru, no estado de São Paulo. E tive o prazer de me formar lá, conhecer o BH. A gente tinha um grupinho lá de amigos que a gente brincava que era a bancada da bola, né, na faculdade. Todo mundo meio que com aspirações, né, de trabalhar com jornalismo esportivo. De repente, no fim, só vingou o BH mesmo. Ah, nem tanto, Mas nem a tanto. gente Mas a gente consegue. Não, mas é o único que cobre, né? Com mais, né? Com mais afinco aí, tá por dentro, tá acompanhando o esporte bauruense aí há alguns anos. Mas assim, vocês vão ver no decorrer do papo que, assim, na minha trajetória também profissional, eu sempre procurei estar perto do esporte, mesmo não sendo jornalista esportivo, né? Aliás, Então, depois a gente pode falar da sua experiência lá em Atenas, né? Vamos chegar lá. sim, claro. Então, Boa. mas vamos lá. A pauta da Municipal foi em 2007 ou 2008? 2008 saiu a reportagem. Você quer que eu mostre aqui na Pode tela ou mostrar. você Depois eu vou botar na tela também na edição, mas fica à vontade. Legal. Para quem não conhece, a revista Mundo Estranho, extinta Mundo Estranho, infelizmente, essa revista deixou de ser, né, publicada pela editora Abril em 2018. Ela surgiu em 2001, quando a gente estava saindo da faculdade ali, né, no finalzinho da nossa faculdade, aí na Unesp. É uma revista que ela é filhote da Super Interessantes. E a Mundo Estranho sempre tratou de curiosidades e de responder perguntas de leitores, né? Desde esse princípio aí. Ela começou em 2001 como uma coletânea de perguntas que a Super Interessante respondia numa sessão que já se chamou Super Respostas, Super Intrigante, enfim, hoje é Oráculo, mas era uma sessão em que a revista sempre respondia perguntas curiosas de leitores e hoje, por, né, consequências desse trabalho que eu desenvolvi, hoje a minha coluna no UOL também é respondendo perguntas de leitores e tal. Então, acho que esse DNA aí eu mantive na minha trajetória. E aí a Mundo Estranho durou esses quase 18 anos aí, né? Quase alcançou a maioridade. E aí lá nos idos de 2008, eu ainda era um repórter freelancer para a revista, não trabalhava na Editora Abril ainda, mas já colaborava mensalmente desde 2003. A gente se formou em 2002, né? E desde 2003 eu fazia reportagens para o pessoal lá da revista. E aí uma editora, no finzinho de 2007, me enviou um e-mail com a pauta do mês, que ia ser publicada só em 2008, em fevereiro, mas que uma das perguntas que eu tinha que responder é qual é a maior torcida do mundo.
Então começou assim a história, né? Quer que eu continue a contar ou você vai perguntar alguma Ah, coisa? manda bala. E aí, né? Ah, não, então é isso. Você com o desafio de rubro-negro, eu imagino que você já sabia a resposta de É, bate-pronto e você queria cara, confirmá-la, né? não, na verdade eu não sabia, né? Assim, qual que era o nosso modo de trabalho ali? Assim, eu estava respondendo a pergunta de esporte justamente porque eu sempre demonstrei ter interesse nessa área. Então, na divisão de reportagens ali, acabaram passando essa para mim. Mas, assim, na mesma edição, vou até pegar aqui que eu não vou lembrar de memória, mas na mesma edição eu respondi do lado dessa matéria, vou até mostrar já a matéria aqui, né? Qual é a maior torcida do mundo? Ó, pode ver, é uma pagininha só, cara. É um conteúdo bem, né, reduzido ali, mas que teve grande repercussão, como a gente vai contar daqui a pouco. Mas aí na mesma edição, do lado, eu respondi, ó, até onde vai o território do Brasil fora do continente? E aí falando sobre plataforma continental, né, porque depois do litoral, um tanto de quilômetros ali ainda é território brasileiro e tal, todo país tem isso. Então, para você ver que, tipo, não, eram pautas totalmente, né, desconexas, assim, a gente respondia de tudo, de ciências a esporte, a história, enfim, várias temáticas eram abordadas pela revista. E, bom, fui para esse desafio, cara, eu nem fazia ideia que fosse ser o Flamengo, assim. Eu fui para a pauta desarmado. E o que que eu fiz? Qual foi o trabalho de apuração, né? Como a gente fala no jargão jornalístico, assim, da reportagem. Eu fui procurar pesquisas similares ao IBOP, né? Que é aqui no Brasil a gente costuma levar em conta a pesquisa o IBOP, Datafolha, mas assim, tipo, de âmbito nacional, e que a pesquisa indica um percentual de pessoas que se declaram torcedoras daquele clube. Tem uma discussão mais recente agora, por causa, né, desses novos modelos de transmissão de jogos e de operação de receitas, né, dos clubes. Então tem uma nova métrica aí que é saber quantos torcedores de fato são consumidores, esse negócio de sócio torcedor. Aí é outra história que é mais E contemporânea. aí redes sociais tem. Isso. Só que assim, Acho isso é que é um pouco mais totalmente distorcido. diferente, né? É. São métricas totalmente diferentes, assim, para se medir outras coisas, embora sejam muito interessantes até para, né, abordar o esporte como negócio, enfim. Mas a nossa pretensão era, vamos ver uma pesquisa de âmbito nacional em grandes centros de futebol e que também sejam países muito populosos. E aí fui procurar o equivalente ao Ibope nesses países aí. Então foi México, Itália, Espanha, França, por aí vai, Estados Unidos, eu acho, Argentina. Então tinha essa mescla, acho que Rússia também, tinha essa mescla de países muito populosos em que o futebol fosse relevante, né? Um esporte assim de massa. Beleza, aí munido disso, fui lá tabelar uma porrada, cara. Uma pesquisa árdua, assim, para essa página rendeu muito trabalho, assim. Então fui procurar esse Ibope de cada lugar e, cara, demorou, mas eu encontrei. Acho que o último que eu encontrei com dados consistentes foi o da Itália, se não me engano. Mas foi um trabalho de semanas, assim, eu compilei tudo. E aí, na hora de fazer o Excel ali, deu que era o Flamengo, né? De acordo, acho que com a última pesquisa do Ibope, a mais recente, que se não me engano é de 2018, o Flamengo teria 40 milhões de torcedores. É um percentual parecido com a época era 32 milhões, já faz, né, mais de 10 anos. A gente publicou isso aqui, né, em 2008, lembrando. Bom, e aí beleza, aí fizemos esse rankingzinho aqui, ó. Depois É, o BH talvez vai mostrar isso, assim, ó, né, depois vai a página toda. com a Ó, mas gráfica essa melhor, mas ó. tem um Datafolha de 2019 que dá esses 20% Ah, do 19. Flamengo. E é Datafolha esse. Só que aí, por exemplo, alguém alguém já discutiu isso, que nem todo mundo gosta de futebol, tal, mas por E exemplo, tem várias ponderações. na pesquisa do Datafolha tem o percentual do ninguém. Isso, O sim. ninguém do Tem essa Datafolha é discussão, 22%. A maior torcida tem do essa Brasil é o discussão. ninguém, aliás. Exatamente. Tem uma discussão, quem joga muito isso na roda é o Juca Kfouri, né? Pelo menos um jornalista que eu acompanho e fala recorrentemente disso, não tanto, mas menciona, é isso, que a maioria dos brasileiros não torce para um time. O que é legal saber, né?
que a gente também a gente levanta muito essa questão de o Brasil é o país do futebol e tal, mas a gente tem que ponderar também. Eu acho que a gente tem muito apaixonado por futebol mesmo, é um grande mercado, enfim, temos grande tradição histórica, etc. Mas realmente não é como se todo brasileiro tivesse interessado em futebol. A maioria não se interessa, na verdade. E tem aquela questão que eu costumo dizer muito, que assim, o brasileiro, ou a maioria dos brasileiros, gosta do time dele, mais do que de futebol. E isso tem uma Sim, diferença também. muito grande. Sim. E tem aquela outra máxima também, surrada, porém tem muita verdade nela, que o brasileiro gosta de ganhar. Exato. E não necessariamente do esporte em si, né? Enfim, aí é discussão para outros programas, talvez, enfim. Mas e aí, Mas aí, assim, a repercussão? Então, não sei se você já é, terminou a parte não, do... é isso mesmo, é aí que eu ia chegar mesmo. Então fizemos essa pagininha lá, tudo certo, né? À época, a transposição do conteúdo para a internet era uma coisa ainda incipiente ali, né? Não era assim, tudo que você publica já está online. O jornalismo encarava a internet como uma segunda entrada ali. O negócio da Abril era vender revista, o negócio da Folha era vender jornal. Então, a gente tratava esse conteúdo online como vamos dizer, um anexo ou o que a gente chamou de segunda tela, enfim. Não era prioridade produzir para o online, né? Acho que para a maioria dos veículos em 2008. Só que essa matéria, eu acho que tinha apelo, né? Como a gente vai descobrir depois quando eu for contando a história. E aí, por isso, algum editor subiu essa matéria lá no site. Eu nem fiquei sabendo e tal. E aí, o que eu me lembro que deu a repercussão maior, assim, para essa nota foi o lance e o Milton Neves. Não, minto. Milton Neves e o Globo. O lance também deu, mas eu acho que foi depois. Então, quando saiu no Globo, o link está aí até hoje, assim. Se você for procurar, você encontra. Né? O Globo deu isso aí. Depois que essas duas pessoas, né? O Milton Neves, uma pessoa e o Globo, a publicação, deram esse dado, aí, cara, bombou. Explodiu aqui no Brasil e foi para fora, assim. Associated Press deu, CNN, Sports Illustrated, uma cacetada de e-mails, né, internacionais, e foi legal, porque a revista era uma revista modesta, assim, a gente não tinha esse alcance, né, nem só de público da própria revista, quanto mais público internacional. E aí o assunto ganhou vulto, cara, depois virou muita coisa disso aí. Só que assim, antes de falar ainda dessa escalada, o Milton Neves ou o Globo, não sei quem foi o autor dessa incorreção, ele interpretou a pesquisa do jeito que não foi o que a gente colocou exatamente. Porque o que a gente fez? A gente apresentou os maiores times, os mais populares de cada país no impresso. No online, a gente pegou essa mesma tabelinha aqui, né, que tem Alemanha, Argentina, Itália, vocês podem ver aqui, México, Brasil e tal, e a gente colocou o top 3 de cada país. Na leitura rápida ali, os caras pegaram esse top 3 e fizeram como se fosse um ranking contínuo, né? Então, assim, não necessariamente o time mais popular da Alemanha, que estava ranqueado ali, tipo Bayern de Munique, está em primeiro lá com X milhões de torcedores. Não necessariamente ele é o segundo, ele está abaixo da Juve imediatamente, que é a Juve não, seria a Inter de Milão, que é o terceiro da Itália. Só que o ranking saiu desse jeito. Então aí teve essa correção que foi complicada, assim. Tipo, se o México era um time que tinha rivais ali com o Flamengo. Então ficou Flamengo, Chivas, isso. Aí não lembro agora, Cruz Azul, sei lá quem. Só que aí, tipo, quem vinha depois desses caras no México podia ter mais torcedores do que o primeiro de outro país que estava no nosso, né, na nossa listinha de top 3. Então teve essa pequena incorreção, mas enfim, Flamengo e Chivas ficou essa rivalidade aí, se criou. Por causa da reportagem, assim, como aí deu nos Estados Unidos e em inglês e tudo, aí assim, anos depois, uns poucos anos depois, não vou me lembrar agora, o Esporte Espetacular deu uma matéria sobre o Chivas, e aí no meio da reportagem, um cara do Chivas falou assim, porque a gente quer ser a maior torcida do mundo também e tal, a gente vai passar o Flamengo, tipo... E assim, Começou obviamente lá nessa veio fazer a pauta. reportagem.
Exato. Porque ninguém tinha feito esse levantamento assim tão amplo, né? Isso eu posso me gabar, assim, de ineditismo da coisa. Embora tenha várias ressalvas aí que possam fazer, mas, assim, ela impactou o meio do futebol, assim, despretensiosamente, né? Foi bem Aliás, legal isso. é bem isso, né? Você não teve a pretensão de trazer uma verdade, né? Foi um Não, levantamento, né? não, o nosso compromisso o leitor perguntou isso, assim como ele perguntou lá das plataformas continentais, assim como ele perguntava, de que cor que pode ser o cocô humano. O nosso compromisso é tentar achar a melhor informação para dar para o cara, seja com um especialista, no caso das pesquisas, né, era achar esses ibope de vários países aí e fazer esse levantamento. Foi legal o ineditismo e digo até mais, assim, depois eu não vi uma atualização boa feita a respeito disso também. Como você mencionou, né, ano passado eu tive também o privilégio de participar lá do Redação Sport TV, né, com o Marcelo Barreto. Foi super legal relembrar essa história. E aí eu fui fazer um levantamento para ver se tinha, né, alguma pesquisa mais recente sobre isso. O que em geral fazem é meio que pegar esses dados aí e projetar em cima do crescimento populacional e pronto, entendeu? Ninguém foi lá catar esse milho de novo, não. Achei legal. E aí, bom, além da parte boa da repercussão, aí teve umas injeções de saco também, né? Quando cai na internet, aí tem sempre... Haters já existiam desde 2008, né? E chegou Então, chiadeira até a redação? não chiadeira, mas assim, algumas, sei lá, alguns apontamentos de dedo para possíveis incorreções. Mas como que você não considerou a Índia e tal, não sei o quê. Cara, assim, na matéria, embora tenha muito pouco escrito ali, como vocês viram nas páginas, a gente fez questão de parametrizar tudo bonitinho. Assim, a pergunta, para começar, a pergunta era: qual a maior torcida do mundo? O leitor nem falava que esporte ele estava querendo saber. Então a gente, esqueci de falar isso, que é importante. A gente não foi no futebol primeiro, a gente foi ver, grandes ligas de grandes esportes, quaisquer que sejam. Então fomos para ligas americanas, de futebol americano, beisebol e tal. E realmente o futebol ele sobressaía em relação aos outros esportes. E aí, beleza. Dentro disso a gente teve esse recorte, países muito populosos e em que o futebol seja um esporte relevante também. A Índia é muito grande. A China também é muito grande. A época não tinha essa liga chinesa aí que o Filipão vai trabalhar e tudo mais, né? Então ainda era muito incipiente na China, na Índia muito mais ainda. Na Índia o cricket é muito mais popular, né? Como a gente sabe. E aí Talvez tenha um teve o time de leitor, cricket aí que ganhasse essa. pode ser, mas a gente não encontrou também dados. Então. Mas pode ser, pode É. ser. E, assim, só que como eu disse, né? A gente teve também o critério de deixar os parâmetros bem claros sobre que universo a gente estava, né, pisando e explorando aí para entregar a informação. Então eu lembro muito desse puxão de orelha, né, vou chamar assim, sobre o futebol da Índia. E veio até de um jornalista, então, um colega nosso. E aí, assim, eu debati com ele uma boa, assim, expliquei, ó, a gente não teve essa pretensão também, né? A gente deixou de fora por causa daquele outro critério. Hoje em dia, assim, eu encontrei algumas pesquisas que dizem que o Al-Ahly do Egito deve ter 50 milhões de torcedores. Tem no site da FIFA isso até. Mas, assim, tem outras fontes que dizem, de outros veículos daí egípcios, dizendo que seria, no caso, 25 milhões. A população do Egito é de 100 milhões. É difícil, né? Que Não, muito 50% da difícil. população, contando crianças, enfim, Sim. chegasse a esse número. Mas É que ele é é muito um dado que hegemônico vale lá, jogar. né? Então, Sim, sim. talvez por Mas, isso. enfim, dadas todas as ressalvas, aí eu já falei da repercussão internacional, mas teve uma repercussão que foi muito legal aqui no Brasil também, que foi o Flamengo abraçar isso aí, né? E aí, como torcedor, foi muito legal para mim. Eu brinquei até conversando com o Barreto, né? Queria repetir aqui. Foi o que aconteceu. O Flamengo pegou esse slogan e aí, cara, era a época do... Quando o Flamengo se apropriou disso, foi a época do título de 2009, né? Então, não sei Sim. se você vai se lembrar, era a época da Olímpicos, né? Como fornecedora de material. E aí eles montaram um mosaico no Maracanã
De fora a Putz. fora. A maior, a maior torcida do mundo faz a diferença. Na arrancada pro título de 2009, assim. Pô, aquilo ali, cara, pra quem... Eu me senti no Maracanã fazendo um gol pelo time, né? Eu que nunca É, joguei nem perto. e uma imagem que se torna histórica, né? É, tem uma Sim, sementinha, né? vinculada ao título. Hoje, no Muro da Gávea tem essa história de a maior torcida do mundo e tal. Então, assim, eu me sinto, tipo, uma contribuiçãozinha ali para a história do Flamengo, embora bem anônima, assim, né? Pouca gente sabe dessa história. É que nem o designer, o cara que fez o redesenho do escudo do Flamengo. Não vou lembrar o nome agora, mas vou botar no crédito depois. Esse cara, Ah, se eu fosse ele, ele deve estar muito feliz e muito orgulhoso do que sim, ele fez. Ainda mais foi um sim, baita trabalho, ficou muito bonito. É, são sim, essas gostei coisas, né? também. De você, de alguma forma, contribuir mesmo. E falando no manto, agora que você, né, tocou nesse ponto, teve em algum ano, acho que, se não me engano, quando o Ronaldinho estava no Flamengo ainda Olímpicos, que ano foi isso? 2012, 2011? É isso? Ou Não. 2011, Ronaldinho 2011. Se eu não me engano, foi na época dele. Aí, no uniforme, eles colocaram também aqui atrás, assim, tinha, né, a maior torcida do mundo faz a diferença, sei lá o quê. Então, para mim foi legal, assim, né? Como torcedor, ter feito esse trabalho que, muita gente me tirava onda comigo, né? Pô, lógico que deu Flamengo, pô. Meu editor, à época, tirou uma onda comigo, assim. E a gente leva na brincadeira, mas, como eu expliquei aqui, foi um trabalho totalmente isento, assim. Eu fui atrás, nem sabia onde eu estava virando, né? Eu É. tiro e não sabia onde Agora, eu ia, mas o fruto foi legal. eu até por Não pode curiosidade falar. dei uma fuçada em números recentes. Tem uma pesquisa, um levantamento da Nielsen de 2017 que mensurou interessados por futebol. Até isso ainda Né? fica vago, né? Mas aí você pega aqui, na China 32%, você jogando na população dá um universo de 450 milhões. Na Sim. Índia, falando que 45% da população da Índia tem interesse em futebol. Isso dá 630 milhões de pessoas. Então, assim, se você tiver um time que tem 10%, ele já tem o dobro do Flamengo. Já rala a gente. Só que, de qualquer forma, esse dado não existe. Então, não tem como Então, você afirmar. fica o desafio, né? Se existir uma pesquisa nacional indiana, porque assim, o que eu fico pensando é que instituto de pesquisa vai ter interesse em medir a popularidade de times de futebol na Índia? E Não aí sei. Na China, talvez. tem uma questão que até o Bruno Formiga, do Esporte Interativo, gravou um vídeo sobre esse tema. Até ele menciona o trabalho da Mundo Estranha e parte daí também a discussão dele. Acho que o vídeo é de Sim. 2018. Que ele faz a ponderação que é impossível você afirmar porque só foi levantado ali a torcida dentro do país, né? Isso, sim, tem Mas esse lance. pô, Agora, um indiano pode legitimamente ser torcedor do Manchester United? Torcer, cara, sofrer? Pode, eu mas acho que sim. é Eu acho que complicado. sim. Agora, quem mede? Pois é. E a questão é essa. Quando eu tive no Redação, o Tim Vickery apontou isso. Sobre torcedores internacionais e sobre torcedores online. Então, a página do Manchester tem mais curtidas e tal. Cara, legal. É uma métrica. Mas eu acho mais cheia de falhas do que essa de pegar um instituto de pesquisa nacional que mediu isso, né? Sim. E voltando, a gente não teve a pretensão nessa matéria original de falar sobre esses outros universos, né? A gente delimitou falando de torcidas locais dentro do mesmo país, né? Até porque não ia ter como a gente medir de outro jeito. Você até pode falar, o Manchester tem uma base de fãs, sei lá de quantos milhões, incluindo Índia, China e papapá. Mas e os outros? Quem mediu, né? Então ficava difícil de Só fazer um dia também. que fizer pesquisa no mundo inteiro para você matar essa aula. Aí Não tem como. beleza. E Sim. tem uma outra questão, né, que acho que vale para o nosso papo aqui. Que às vezes tem muito comentário alarmista de que a molecada atual gosta mais de time europeu do que de time brasileiro. Mas eu, sinceramente, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 11 anos, apaixonado por futebol, principalmente em jogar futebol do que em assistir, né? Boleiro pra caramba, mas joga videogame e tal, não sei o quê. Ele tem camisa
do Barcelona, do Real Madrid. No fim, ele tem Champions. coleção. Eu não sei nem se ele sabe me responder qual é o time preferido dele na Europa. Mas se eu perguntar o time de coração dele, ele fala que é São Paulo. Então, assim, essa raiz brasileira, talvez até ele nem assista com tanto interesse o jogo de São Paulo, mas talvez quando ele estiver mais velho, ele vai se engajar mais. Então, até essa questão de você torcer... São tempos diferentes, né? Mas acho que até isso ainda tá, não sei se é tão ameaçador assim. A única diferença é essa geração vai crescer interessada em assistir o campeonato, em torcer, em ir para o estádio. Sim. E eu acho que vai, porque quando você vai no estádio a primeira vez, ou quando você junta amigos num churrasco para ver um jogo, aí você pega gosto. Né? Então, a minha questão com isso, na verdade, é o raciocínio contrário. Por que essa molecada gosta mais dos times europeus, né? Assim, a gente sucateou muito o nosso futebol ao longo dos anos, né? Se a gente não retomar em termos de negócio, em termos de desempenho, né? Acho que o que o Flamengo tem feito, negócios eu não vou falar positivamente agora, porque nem é o caso, eu acho. Mas em termos técnicos, eu acho que o que o Jorge Jesus trouxe foi assim, uma possibilidade para os times brasileiros, né? Pô, a gente consegue jogar bola. Tudo bem, o Flamengo tem muito mais recurso para comprar jogador, vai. Talvez só o Palmeiras tenha equivalência nisso. Mas, assim, o trabalho técnico pode ser bem feito ainda aqui no Brasil, o que eu mesmo já não tinha tanta fé. E se a gente eleva o nível técnico, pô, aí você se interessa mais por ver o jogo, enfim, eu acho que o produto fica mais interessante né, para quem vai pagar por ele, enfim, eu acho que é um caminho também a gente pensar em como melhorar o produto que a gente consome ou que a gente vende, enfim. Mas Aí, assim... fala. Não, que eu ia falar que às vezes eu agora peguei o hábito de ler muita coisa, pegar jornal antigo, pegar as edições da Placar estão todas digitalizadas desde 1970 e tal. Sim. E aí você vai ler o futebol, que é a nossa paixão, a nossa memória afetiva lá da virada dos anos 80 para os anos 90, né? Principalmente a década de 90. Você vai ler, fala que o futebol tá horrível, que tá mal jogado, sim, que tá ruim, sim. E a gente achava maravilhoso. Então, assim, ainda tem isso, né? Da gente realmente conseguir contextualizar ou não. Então, assim, acho que o que eu tô querendo dizer é que no fundo, acho que no fundo, acho que a paixão ainda é maior do que o gosto pelo jogo. E eu não sei se é que assim, aí se a gente falar de Europa, tem aquela coisa do o cara que você vê no videogame, se bem que hoje em dia os times brasileiros também estão no videogame, mas aquela coisa de você praticamente se mistura, né? Você joga com o Messi, depois você assiste o Messi jogar. Sim. A Champions League tem... É um fator muito importante. Enfim, vai longe. Mas assim, voltando só um minutinho no meu argumento ali, que realmente pode ficar parecendo papo que toda geração repete. Mas o futebol hoje não é igual antigamente, enfim. Mas na minha vivência, o que eu tenho acompanhado é que nos anos 80, 90, começo de 2000, a gente foi se distanciando, assim, tecnicamente, né? Então não é que assim, aqui tá mal jogado e eu acho isso porque quando eu comecei a assistir eu achava que era mais bem jogado. Pode ser que não tenha esse degrau aqui no Brasil, mas assim, o futebol cresceu muito na Europa em termos táticos, físicos e tal, e a gente de alguma maneira não conseguiu acompanhar essa evolução. Isso aí você pode ver, observando duelos entre sul-americanos e europeus na Mundial Interclubes. Antes dava jogo, hoje difícil, né? Tem muitos fatores envolvidos, mas hoje é quase um esporte diferente, né? O fator econômico já era um diferencial em outros tempos, né? Então, sim. Eu acho que aqui a gente abandonou muito essa questão mesmo não é a questão da modernização, na verdade. Se manifesta pela modernização, mas assim, a gente joga a brasileira e ninguém nunca tentou implementar o que o Jorge Jesus trouxe para cá. E que requer muito mais estudo, muito mais trabalho. Então, talvez os técnicos brasileiros precisam. O Tite, eu acho que chegou perto disso.
para não ser injusto também, né? Mas só voltando ali, eu esqueci um ponto importante sobre a repercussão. Eu preciso voltar lá também. Tá bom. Quando, né, da matéria sobre a maior torcida do mundo, então eu fui ao Sport TV, né, no aniversário do Flamengo do ano passado, foi super legal lá o papo que eu tive, né, com o Barreto, o Tim Vicker e a Camila Carelli, que estavam na bancada lá também, foi super agradável. E na semana seguinte, o Barreto me mandou uma mensagem no celular que um colunista do New York Times não tinha nada a ver, foi uma coincidência, assim, não foi porque ele viu o Sport TV que ele lembrou disso, mas aí ele publicou um artigo falando sobre essa questão de maiores torcidas e aí evocou o texto da Mundo Estranho. Olha só. E foi legal, né? O cara tinha essa memória. Ele deu uma brincada, assim, deu uma tiração de onda, falando, né, tipo, não dá para levar muito a sério, mas a gente também não se levava a sério, né? Não é um negócio taxativo e, pô, essa é a verdade absoluta, longe disso. Já expus aqui as limitações da pesquisa, mas foi legal ter essa repercussão também, tanto tempo depois, e num veículo tão importante, né? Agora, o ponto que eu queria voltar é o seguinte, em algum momento teve um contato formal do Flamengo? Não, acho que ninguém lá sabe disso ainda. Mesmo depois que eu fui para o Sport TV, acho que ninguém no Flamengo sabe dessa história, né? O marketing lá, a comunicação, acho que eles não sabem disso ainda. Enfim, não sei se é do interesse deles também, mas se for, a gente está aí para contar a história. Tamo aí. Depois você pode passar para eles. Passa então, o link para eles, sabe? Com certeza. Agora, até aproveitando o tema torcer para o Flamengo, até eu já levo para um outro ponto, né? Do fato de as brincadeiras, pô, você é flamenguista e fez a pesquisa e tal. Mas aí tem um ponto agora, e aqui eu já mencionei, né? Essa questão de você gostar, da pessoa gostar mais do time do que de futebol. Acho que nós dois somos exemplos de que gostamos do futebol antes do que dos nossos times, né? Sim, e até com também certeza. pela profissão, etc. Acho que ajuda, sim. E essa quarta-feira de final de Taça Rio foi um exemplo de que houve flamenguistas que defenderam com unhas e dentes o absurdo que foi essa quarta-feira, do Flamengo ser totalmente incoerente com a própria bagunça que ele havia começado, que né? ele criou. Mas muitos flamenguistas realmente falaram, pô, que vergonha que estamos passando nessa quarta-feira. A ponto de você assistir a final meio constrangido, meio tal. Claro, você quer que ganhe, mas enfim. A Fluminense ganhou. Tem o contexto da pandemia, né, também. Exato. Então, assim, tem isso, né? A gente tem essa postura crítica, né? O Flamengo está fazendo bonito em tantos aspectos, mas em outros está. Eu fico muito triste, assim, como torcedor, porque talvez no segundo momento, né, mais importante da história do time, mais importante ou talvez de melhor desempenho, né? Acho que esse pode ser considerado o segundo melhor Flamengo de todos os tempos, acho que sem muita discussão, assim. E numa fase tão vitoriosa e que tinha motivo para ser lembrada só por coisas boas, né? A gente tem essas manchas aí no meio do caminho, né? Que não são de agora também, né? Isso que você mencionou, né? Em relação ao campeonato estadual, transmissão de TV aí de clube, etc. E jogo em meio à pandemia, né? Com o Flamengo sendo o primeiro time a fazer pressão para isso. Treinar escondido. Enfim, treinar escondido. Acho que não precisava, né? Eu fico bem triste, assim, como torcedor, na verdade. Que o Flamengo não precisava fazer isso. Acho que ele podia ter uma postura inversamente oposta a essa aí. Podia ser um líder para questões mais importantes. Para a gente fechar o assunto Flamengo, eu já contei a minha história lá no Canhota 10, no blog, que eu me tornei flamenguista no dia que o Botafogo quebrou o jejum. Foi o primeiro jogo de futebol que eu assisti na minha vida. Que legal. Então você é um flamenguista bem botafoguense, na verdade, porque botafoguense que tem esse espírito aí. Então, mas é que eu acho bonito ser forjado no sofrimento. Então, acho que é por isso.
Mas, e você? Como que você descobriu o futebol lá? Ah, ainda tem isso, porque fala, pô, mineiro que gosta, toda vez tem que explicar, mineiro que torce pro Flamengo, e você é mato-grossense, né? Sim, sim. Então, Cara, como que você então, descobriu o futebol? até na pesquisa, você quer que eu fale como eu descobri o futebol E depois ou o meu... Flamengo. Tá bom, legal. Tem, tem um ponto até que voltando para a pesquisa aí, que a galera também questiona muito, né? Ah, mas aí no interior do Brasil, interior, tudo que não é São Paulo e Rio é interior, né? Enfim, é outra questão. Mas no interior aí o cara torce pro Flamengo porque a Globo transmitia jogo, ou ele torce pro Flamengo, mas também torce pro Ceará, torce pro Bahia. Cara, enfim, tem de tudo, né? Se o cara Tem, declarou na pesquisa que ele é é, torcedor de tal time, o que você vai dizer, entendeu? mas tem um dado, ó, eu peguei outro dado aqui. Tem um DNA torcedor do Ibope de 2017, acho que vai ter atualização esse ano, ou teria, não fosse a pandemia, Isso, que sim. eles fizeram um cruzamento, se a pessoa, porque a pessoa fala o primeiro e o segundo time dela. Isso, sim, E, sim. e 80% dos flamenguistas é uma primeira menção. Então, os outros 20% de flamenguistas, o cara tem um time local e depois Flamengo. Então, o índice é muito Beleza. alto Valeu. mesmo. É do jogo, né? É do É, jogo. é, É. Igual você, o seu segundo time deve ser o Noroeste com hoje. certeza, com Imagina. certeza. Então, bom, enfim. Minhas memórias de futebol, a minha primeira memória de futebol também é uma derrota, que é o Zico perdendo o pênalti em 86. Tá? Primeira, e eu não era flamenguista ainda. Meu pai era corintiano. Meu pai é paulista, morava no Mato Grosso, eu nasci no Mato Grosso. Meu pai sempre foi corintiano. Eu tenho foto criança com a camisa do Corinthians, minha mulher é Eu corintiana. também tenho. Mas, É. mas Minha o meu mulher tira sarro. o meu era desconhecimento dos meus pais. Só queria, sabe aquela foto que chama o fotógrafo para tirar na praça? Sim. Aí depois qualquer uma lá. É, O a fotógrafo era roupinha, a corintiano. roupinha que achou lá, botou a roupinha, botou o pezinho em cima da bola, a mão na cintura, mas não tem nada a ver. Eu nunca Eu fui. adoro a Mas sou camisa fã do Neto, né? preta. Então virei corintiano Sim. diretamente de alguma forma. Eu adoro a camisa preta do Corinthians, aquela clássica ali do Estrada. Neto, até antes do Neto com a listrinha branca, pô, acho linda. Mas enfim, eu tenho essas fotos aí pregressas, mas a minha primeira memória de futebol é o Zico perdendo o pênalti em 86. Depois eu não tenho muita memória, eu acompanhava e tal, assim, eu virei flamenguista muito por causa do Zico, porque eu sabia que o Zico era o jogador dessa época que eu era criança, ele é tipo o Messi, né? Acho que tem muito paralelo, não no nível, né? Acho que a gente vai chegar, acho que depois nesse papo aí sobre quem foi o maior da história, enfim e tal. Mas eu acho que tem muita equivalência entre os dois, não em gradação aí de importância histórica ou técnica mesmo e tal, mas assim, eu acho que são dois meio-campistas que tipo, fizeram gols como poucos atacantes fizeram. Acho que tem muitas similaridades, caras muito cerebrais ali. Então o Zico foi o meu Messi. E aí, pô, fica difícil, né, você não torcer pro time do Messi. E aí, para completar ainda, eu tinha primos muito próximos que eram rubro-negros e amigos também que eu admirava muito, um pouco mais velhos, que também eram. Então aí assim, eu acho que isso acendeu a chama ali. E aí quando eu virei flamenguista mesmo, assim, tipo, me comprometi aí com o time, foi em 92, foi até tardiamente, né? Eu já me declarava flamenguista e tal, mas assim, a lembrança mais forte que eu tenho foi do título contra o Botafogo também, em 92. Ali foi. Eu lembro que tipo, a gente estava no churrasco na casa de não sei quem, não tinha TV, e eu saí correndo para casa para voltar para casa para assistir o jogo e tal. Então ali eu acho que ali eu Na voz de carimbei Silvio mesmo. Luiz na Band. Sei você, Foi. mas eu vi na Band Passava nos na dois, época. né? Passava É, na Band e passava na é. Globo, enfim. E aí lembro muito, né, do Júnior ali. E a memória emocional, acho que está mais ligada assim ao Júnior até do que ao Renato em 87, ao próprio, né, do que ao próprio Zico ali durante os anos 80. O que me marcou mais, assim, que me emocionou mais, foi o Júnior ali naquelas finais de 92. Aquilo ali foi Com certeza. incrível. Agora, a outra história que eu prometi no começo que eu queria ouvir de você é da experiência em Atenas.
Eu lembro que tinha uma revista do que encartada no Lance de Domingo, que era Lance a Mais. Aham. Eu mandei uma cartinha, toda semana eles davam a camisa oficial para as cartinhas mais Legal. criativas. Aí eu ganhei uma camisa oficial do Flamengo. Isso foi em 2002. Falei, Grande nossa, lance. me achando, né? Ah, essa ganhei um negócio. Escolhi, chegou bonitinha na minha casa, a camisa e tal, não sei o quê. Aí o senhor Thiago Jocura me escreve para o Lance e ganha a viagem para a Olimpíada de Atenas em 2004. Foi, cara. Foi. Como é que foi isso? O que você teve Recém-formadinho. direito de assistir? Como é que foi todo o esquema? Cara, faz tanto tempo, né? Mas pô, é inesquecível mesmo. O lance, como você falou, fazia esses concursos culturais, né? É o termo legal aí para chamar. É, e para a Olimpíada, eles fizeram essa seguinte convocação, né? Você tinha que escrever um texto com a temática, que é a frase do atribuída ao Barão de Coubertin, né? O importante não é vencer, mas competir, algo do gênero. E aí, cara, eu era leitor do Lance também, assim como você, naquela época, e eu pensei, cara, eu sou jornalista, escrevo razoavelmente bem. Fiquei pensando, poucas pessoas acho que vão se arriscar a escrever, porque era bem aberto, assim, ó, escreve sobre o que você quiser, mas tem que ser sobre esse tema, né? Escreve o formato que você quiser, na verdade, mas sobre esse tema. O importante não é vencer, mas competir. Não é ganhar, mas competir. E aí, cara, eu falei, pô, vou arriscar porque tem pouca gente, provavelmente, que vai se dispor a escrever um texto pro Lance. Não é porque, assim, às vezes o concurso cultural, em geral, é uma frase, né? Pô, frase é fácil, aí o cara escreve um monte ali, manda 20, 30, enfim. Textão, textão não tava na moda na época ainda, né? Talvez hoje fosse mais popular. Mas eu pensei, pô, a concorrência talvez seja numericamente baixa, e talvez eu saia na frente porque eu já tenho um traquejo ali, né, de alguns anos escrevendo, tanto na faculdade como no começo da vida profissional e tal. E aí eu fiz uma historinha de amor entre duas crianças, né, uma historinha pueril ali, de um menininho que era apaixonado por uma menininha da escola, e aí eles têm lá alguns episódios relacionados à prática esportiva, e no fim ele ganha um beijo da menina. E aí a frase final era: competiu ao doce beijo que ele ganhou, torná-lo campeão, vencedor, no caso. E aí eu acho que fechou legal, assim, ficou comovente. E aí, cara, ganhei. E eu Foi um fui contemplado, telefonema? tinha. Tipo, Foi, me ligaram, cara, eu tremia igual a vara verde, assim, eu tava no trabalho, e aí tinha que pedir pra minha chefe me liberar pra eu poder ficar uma semana em Atenas, sacou? E eu assim, cara, tipo, não acreditava. É, E aí só duas pessoas ganhavam. Minha chefe, pô, foi super gente fina, né? Nem pensou, falou, não, vai, tranquilo. E não é todo dia que acontece isso. Não tinha passaporte, meu, foi uma correria. E junto comigo foi o outro vencedor, que mineiro também, João Batista. Salve, salve. Eu até perdi contato até com ele, faz tempo que eu não falo com ele. Mineiro botafoguense. E ele fez uma cartinha como se fosse uma carta para o Barão de Coubertin. E aí a gente foi junto lá para Atenas, eu fiquei hospedado, né? Eu e ele. Ficamos hospedados no Queen Mary 2. À época eu acho que era o maior navio do mundo. Nesse navio estava hospedado o Dream Team. olha que louco. Então tinha o LeBron James lá, que eu acho que 18 anos, se eu não me engano. Teve um dia que eu cruzei, assim, eu tava numa saleta ali do navio e tal, tava todos os caras, aí eu conversei com eles, tava, não sei porque eu não tirei foto, cara, mas troquei uma ideia assim com todos esses caras aí. A época era Carmelo, LeBron, Carlos Boozer, Amar Stoudemire, tinha vários caras assim, medalhões ali. Foi legal, eles não ganharam essa Olimpíada e eu gostei porque a Argentina tinha um time histórico e que a gente viu o jogo deles e tal. Foi muito legal. E assisti vários eventos, cara. A gente ganhou 10 ou 12 ingressos. E assistiram desde atletismo, Pré-determinados, assim? Tipo, entregou o ingresso na sua mão. pré-determinado. A gente já saiu do Brasil com os ingressos na mão. Para
basquete, masculino e feminino, vôlei masculino e feminino. Então, vi a melhor seleção de vôlei de todos os tempos, que é o Brasil em 2004, esse ciclo aí, né, que se fechou com o título olímpico de 2004. Jogo contra a Rússia na fase de classificação, que era um dos favoritos também. Esse foi o jogaço que eu vi na Olimpíada, foi esse. Mas assisti tênis, assisti atletismo, vôlei de praia, assisti o jogo das brasileiras lá. Na época era Ana Paula e Sandra, se eu não me engano. Não teve o futebol masculino, que não se classificou. Futebol, não. E também a gente não assistiu futebol. Não tava no. Eu tava. Aquela época o hype da delegação brasileira era a Daiane dos Santos, né? Então a gente ficou louco tentando achar com um cambista ou que fosse ali o de ingresso, mas não teve jeito, não. Teve alguns caras que estavam com a gente que conseguiram ver, mas também foi ruim, né? E deu tempo de dar um rolê cultural? Deu, fomos para Acrópolis, aí passeamos em vários lugares ali de Atenas, mas assim, é engraçado, essa pergunta sua é boa porque, cara, visitar uma cidade olímpica é muito legal, porque assim, essa cidade só vai estar com esse clima aí essas 2 semanas, com gente do mundo inteiro, cara, é demais, assim. É uma atmosfera que é incomparável. Eu tive no Rio 2016 também, foi legal. Mas, assim, Atenas eu não conhecia nada, tinha 1 semana lá, e, pô, você fica muito dividido entre as competições e a vida da cidade, né? Então, é um lugar que eu quero voltar para conhecer daí direito, né? Mas, pô, é incrível, né? Ir pro berço dos jogos, pô, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil também, a não ser, tipo, atravessar a fronteira do Paraguai. Então, pô, foi incrível, cara. E você tinha algum compromisso com o Isso foi lance legal. de uma devolutiva, um É, texto? tinha um compromisso informal que era de fazer um textinho para quando a gente voltasse, né? Falando como foi a experiência nossa nos jogos, para daí eles publicarem também. Eles publicaram a nossa foto indo para lá e aí depois a nossa volta. E aí, como foi, que jogos foram legais de assistir e tal. E só que para Mundo Estranho eu consegui colaborar, assim, mandar os textinhos de lá, contando a minha experiência de visitante dos jogos, num blog que tinha Ah, a revista legal. Mundo Estranho à época. Oh, eu acho que eu já vou fazer aquela enquete que eu te avisei que ia rolar, mas Vamos lá. deixa eu só explicar primeiro. O All Sport tem um quadro no seu canal do YouTube, claro, ele replica no portal, chama Sincerão. E eu achei um barato, porque é aquela coisa mesmo papum, assim, de você fazer uma lista tal. Eu falei, nossa, queria tanto participar disso. Aí eu fiz, né, o meu Sincerão e publiquei no canal. E assim, deixando claro que era uma inspiração, né? Não tem essa, não, já que eu não sou um Juca Kfouri, um Mauro César, enfim, ou alguém famoso Ainda. do meio, e ninguém vai me convidar, eu estou me convidando e botei no canal, né? Fiz até a mesma identidade visual, então assim, é uma cópia descarada mesmo. E como o Thiago é blogueiro do UOL, eu acho que é super legítimo eu brincar com ele Ó, dessa enquete. não fala cópia, não, é homenagem. Homenagem, muito bom, muito bom. Homenagem, Uma entendeu? homenagem, tá aí. Então tá. Legal. Ó, Vamos vou nessa. fazer na ordem que é feito lá no UOL, tá bom? Vamos, tô com a Cinco minha colinha maiores, aqui já. 5 maiores times que você viu na vida. São Paulo, 92, 93, do Mestre de Santana. Esse, talvez, é o time que mais me encantou na vida foi esse time aí. Mais que Barcelona, tal. Cara, esse time jogava demais. Não sei se na história do futebol brasileiro ele vai ter o lugar que ele merece, assim. Mas era um baita time, né? Aí Barcelona 2011, que aí eu acho que é o auge dessa escola aí, Guardiola, enfim. Palmeiras 93, 94, que eu acho que rivalizou ali um pouco com o São Paulo. É um time que eu gostei muito também. Não sei se um dos grandes times da história do futebol, mas que eu vi jogar assim me dava muito gosto. Aliás, Fazendo é um uma período retrospectiva, riquíssimo, né? De 92 a 94, 2 timaços. sim, assim, talvez numa análise mais fria, sem levar muita emoção, e o olhar que eu tinha mais, né, novo ali, né, diante do esporte, talvez o Cruzeiro do Alex tenha sido melhor que o Palmeiras de 94. Não sei.
Talvez. Mas, assim, pro meu imaginário futebolístico, o Palmeiras 93-94 foi muito bom, muito bom. Para mim, o Flamengo 2019, sem clubismo mesmo, por várias coisas que eu já falei, assim, pelo que o Sim. Jorge Jesus fez, eu acho que rivaliza com o São Paulo 92 e 93, em termos de tática, de ímpeto de jogo, de intensidade, de como enfrentava gente grande, sempre em cima e tal. Eu acho que rivaliza. E aí tem o que é polêmico. Vamos ver. Muita gente pode ser que me xingue. Que é o Brasil de 94. Eu acho um baita de um time de futebol. Que esse sim eu acho que não tem Ah, eu o sou respeito que fã. Para mim merece. são os nossos heróis. Eu já fiz vídeos sobre Não, mas defendendo. eu tenho o aspecto emocional, mas assim, o cara é um time muito bem treinado, cara. Você pega e assiste o jogo, porque a época era o seguinte: Zinho enceradeira, retranqueiro, cara. O time era um relógio, cara. Toque de bola muito bom. O time era agudo quando precisava, muito consciente, cara. Assim, eu acho que vale parar para ver. E não era um time moroso, não. Era um time muito bom, E tem muito bem treinado. o Zinho era tão bom jogador, né? Mas que de fato ali ele tinha aquelas funções. Mas quem não conhece ou quem ficou com essa história da enceradeira não sabe o tanto que o Zinho era craque de bola, né? Enfim. Mas eu acho que revendo o jogo sem a referência da época, sem o comentário ali, É, tanto que teve reprise da Globo, né? Teve várias reprises da Globo no começo da pandemia, e o pessoal, várias pessoas fizeram meia-culpa, assim, esse time eu achei que era pior do que era de verdade e tal. e Se descobriram que procurar, o tem até Dunga era comentarista. bom, que o Dunga era bom de bola. Cara, pô, ele era muito bom, cara. Tipo, ele não errava passe praticamente. Vários três dedos ali, tipo, como quem tá tocando de lado. Não, O time era muito você quase me fez mudar a minha lista, porque eu coloquei a seleção brasileira de 97. Mas no meu caso bom. é porque eu ficava encantado de ver Romário e Ronaldo juntos. Para mim é um período Sim, histórico o que eles sim, fizeram naquele ano ali e tudo que a gente queria ter visto na Copa de 98. Mas sim. vamos Mas o lá. meu apego com 94 é o time. Assim, Sim, é a máquina toda ali, assim. Ó, eu vou falar, eu acho o 94, é bem polêmico isso, ninguém concorda comigo, mas eu acho o 94 melhor que o 2002. Não de nomes, o time. Eu acho melhor. sim, sim. Um jogador e um time superestimados. Cara, foi muito difícil pensar no jogador superestimado. Muito difícil. Não sei, eu acho que a imprensa, assim, em geral, e o imaginário do torcedor é relativamente justo, assim, com quem é classificado como muito bom ou muito ruim e tal. Mas aí, vou confessar aqui para os espectadores que eu pedi uma dica para o BH e, na verdade, foi o primeiro cara que veio à minha mente, coincide com a lista dele e faz sentido, eu não consegui pensar em nenhum outro cara. Não é que eu ache que o cara não jogue bola, não é isso. Mas eu acho que ele tem um peso, assim, uma imagem que talvez não seja, assim, o futebol dele não foi para tanto, embora o cara tenha sido muito bom de bola. É o Denilson, jogador de São Paulo, Real Betis e tal. A gente Duas até Copas do Mundo, duas. sim, sim. Pô, tem gente que jogou muito mais bola que ele e não ganhou Copa. Exatamente, essa é a questão. Nem foi, nem ganhou. Enfim, mas assim, cracaço, jogadorzaço, importante pra caramba na história do futebol brasileiro, mas eu acho que ele tem um peso aí histórico maior do que a bola que ele jogou. E aí o time eu acho que vai ser mais polêmico ainda do que 94 como um dos top 5. Um time que eu acho muito superestimado é o Palmeiras de 96, que foi assim, um meteoro, mas foi isso, né? Jogou Campeonato Paulista, goleou todo mundo, Perdeu uma Copa do realmente tinha Brasil em jogadores casa. assim, era uma seleção brasileira, né? Djalminha, Rivaldo, Cafu, quem mais? Miller e Luizão na frente. Roberto Carlos não tá mais, né? Não, era o Juninho, o Júnior já. Júnior, pô. Flávio Conceição no Esse é um meio. cara subestimado, Júnior. É um cara É. subestimado. Jogou muita bola esse cara aí. E você vê esses programas que estão na moda agora de goleiros, né? Contando bastidores e tal. Cara, perdi a conta já de goleiro que enche muito a bola do Júnior como jogador. E é um cara que não é tão falado, assim, né? Não tinha tanto marketing, mas né, jogou muita bola. Então esse Palmeiras de 96 não se provou no fim das contas, né? Aí Djalminha foi pro La Coruña, né?
Sim. Tipo, antes de começar o Brasileiro, ou no começo, não O sei. Miller, o Mas Miller assim, voltou para São despontou, Paulo. enfim, aí Acho o que foi para São time, né, Paulo. desfigurou, né? Antes de ter, eu acho que a prova que era jogar o Brasileiro e aí atropelar todo mundo e tal, aí eu acho que podia estar na prateleira que outros times que são comparados a esse time estão. Com mais justiça, eu acho. É um time que foi parado pelo Pouco Grêmio tempo. do Filipão, né? Na hora do É, vamos ver. que fase Acho que era? tanto no Brasileiro quanto na Libertadores foi parado pelo Grêmio do Filipão. Tá, isso eu não lembrava. Então tem Libertadores não tenho esse ponto. certeza, talvez eu tenha que legendar, mas no Brasileiro Tá. foi. Bom, mas é um outro ponto, negativo também, né? Desses confrontos aí não se provou também. Não lembrava. E um Desculpa que eu tô time com. fica sussa. E um time, aliás, essa é a vantagem, né, que a pandemia dá ressalvas, né, pro barulho do trânsito, O enfim. filho passando, É, isso aí. cachorro. Um time e um jogador subestimado. Tem muitos. Eu falei do Júnior aqui, mas não queria dar o destaque para ele, mas assim, não tem destaque nem no subestimado, né, coitado. Mas assim, é muito legal que eu vi muitos jogadores de times diferentes exaltando muito a bola dele, cara. E realmente, é um cara que, tipo, ele teve muito time vencedor. Você pega a trajetória dele, né? É, é um cara que talvez ele seja subestimado dentre os subestimados. Mas quem eu queria destacar de jogador pode ser dois? Pode. Tem um que eu acho que ele é subestimado, embora seja reconhecido, que é o Alex. Cara, ele tem números de gols assim que muito atacante relembrado e exaltado não tem, que é exaltado mais do que ele, não tem, ele era meia. Infelizmente não foi para a Copa de 2002, que é muito injusto também. É o auge da carreira do cara e, enfim, ele podia ter esse título aí para ele. Então, eu acho que ele é um subestimado lá em cima, assim. Eu acho que ele tem estátua na Turquia, tudo. Tem filme dele agora, eu não assisti na Amazon ainda, mas tem. Você sabia disso? Não, Tem um filme eu dele. vou atrás. Eu vou assistir aí também. Tá na minha listinha aí. Mas, assim, é um cara que eu acho que jogou muito mais bola do que falam que ele jogou. Assim, eu já acho que ele é bem exaltado, mas eu acho que poderia ser mais. Ele foi um cracaço. Pra mim, ele, assim, cara, se ele não chegou ali na prateleira do Ronaldinho Gaúcho, é por muito pouco. Se não chegou. Então, eu acho que ele é subestimado. E aí tem um clássico subestimado, que daí é o subestimado do meu coração, assim, que foi um jogador que eu imitava quando jogava bola na rua, que é o Palhinha. Quando falarem do São Paulo de 92 e 93, daqui vários anos, e eu acho que se fala hoje também, ele não aparece quase. E ele era a alma do time para mim. Sem ele ali, meu, não. Pode falar de Miller, Raí, Cafu, beleza, Cerezo, mas esse cara jogou muita bola nesse time. E meio que fica na sombra, assim. E ainda ganhou com o Cruzeiro depois. Outra Sim, Libertadores. sim, Então, verdade. e nem Tem sei se isso. na torcida do Cruzeiro ele também tem esse status que deveria ter. E teve a beira de ir para a Copa de 94, né? As eliminatórias ele jogou, não sei se todas, mas praticamente toda eliminatória ele teve no time e aí não entrou na lista final. Também sofreu disso aí como o Alex, né? Não estou comparando níveis, acho que o Alex É. jogou muito mais bola, mas o Palinha acho que tem uma memória que ele poderia ter uma memória melhor, assim, no imaginário do torcedor brasileiro. E o time subestimado, eu vou repetir, Brasil 94. Porque meu sonho era um cara muito bom de tática, assim, e didático, tipo, né, Rafael Oliveira, assim, me dar essa razão, assim, fazer um estudo sobre 94 e mostrar que podemos exaltar esse time também. O negócio do Palinha ter ficado fora da Copa, eu acho que. Eu não vou lembrar mais, eu já vi tanta live nessa pandemia, mas, se eu não me engano, foi com o Tirone, Arnaldo, etc., que o Parreira montou o time da Copa América de 93 para fazer um tira-teima dos craques dos times paulistas, do Palmeiras e do São Paulo, que estavam brilhando. E meio que jogou os A caras na Mazia, fogueira.
jogou os caras na fogueira. Aí o Brasil perdeu e alguns se queimaram naquela campanha, Ah, entre eles o Palhinha. bem que o Mazinho que substituiu, né? O Palinha, eu acho. O Mazinho jogou eliminatório, eu não lembro dele. Né? Então, o Mazinho não apareceu tanto na eliminatória, mas depois foi para a Copa, como E que jogava muito também. Não sim, foi depois injusto. foi titular e tal. Sim. Vamos lá. Jogo que mais te irritou na vida? Cara, eu fiquei pensando muito, assim, não achei um jogo que me irritou. Assim, eu tenho uma relação com o futebol de muito prazer e de muito pouco desprazer, assim. Então, pô, perdeu, você fica triste porque perdeu, mas puto, ficar puto, irritado, assim, eu não me lembro de um jogo. Mas, assim, eu lembro de jogos em que a frustração foi muito grande e nenhum é do meu time. Eu acho que a gente Exatamente. aprendeu a sofrer com o Flamengo, assim, sei lá. É, Não, me irritou, tudo que por eu exemplo, o Castrilli da Portuguesa de 98. Mas o meu É, mais irritante é a cabeçada do Zidane. Ele estragou aquele jogo. Fiquei louco da boa, vida com aquilo. boa. Mas sei lá, nada que tenha me exaltado, assim, eu lembro. Mas eu lembro de decepções que eu tive e que não são do meu time, e são duas finais de Libertadores de times brasileiros. A primeira é Fluminense e LDU, Verdade. não pelo time, não pelo resultado, mas assim, o jogo foi, agora eu não vou me recordar, a gente tem que pegar a transmissão para recuperar isso aí. E pode ser que seja uma impressão de quem estivesse vendo de casa também. Mas assim, não lembro se foi no intervalo para prorrogação ou da prorrogação para os pênaltis. A torcida do Fluminense muito down, cara. Era para o Maracanã estar assim, tipo, fazendo ele deu tremer e tipo, os caras estavam muito ali, tipo, com não sei se medo, entendeu? Enfim, acho que não fizeram a pressão que deviam ter feito. Posso estar muito enganado porque eu estava vendo de casa, mas a impressão que passava é que a torcida estava mais apreensiva do que incentivando. E aí ficou para mim um jogo decepcionante assim. E aí outro esse eu tava na final da Libertadores, foi a minha única final de Libertadores, que foi São Caetano e Olímpia, aqui no Pacaembu. São Caetano tinha tudo para ser campeão da Libertadores, cara. Ia ser uma coisa muito histórica. E num jogo, assim, muito imponderável ali, o Olímpia conseguiu levar para os pênaltis e ganhar do Azulão. Eu era fã desse Azulão aí. Fui Ah, final de João Avelange e fui final de Libertadores deles. foi o segundo time de muita gente naquela época. O Ah, jogador também, voltando aos ah, subestimados também, um jogador que não vai ter lugar nunca na história, assim, tal, mas que jogou muita bola nesse time aí foi o César, lateral esquerdo. verdade. Mas chegou aí para a seleção. É. O que já te fez chorar no esporte? Cara, eu não sou de chorar muito, assim, e tal, né? Me emociono mais contidamente. Depois que eu tive filho, eu comecei a chorar mais um pouquinho, mas esporte eu não lembro de um momento de choro. Mas, cara, tem um episódio que é muito recente e eu acho, assim, dos mais comoventes do esporte e não foi em competição e nada. E eu acho que talvez por isso seja mais comovente. A gente estava falando, né, anteriormente aí sobre você gostar mais do seu time do que do esporte em si, né, do futebol no caso e tal. Assim, eu tenho uma visão sobre esporte e eu sou apaixonado pelo esporte muito pelo que o esporte causa fora da competição, fora das quatro linhas, fora do ambiente dele. E o episódio que eu vou contar tem a ver com isso. E é recente. Não sei se você soube, mas tem um atleta da WNBA e da seleção olímpica norte-americana, o nome dela é Maya Moore. Já ganhou vários títulos de WNBA, 2 ouros olímpicos e tal. E aí uma notícia que rolou, não lembro agora se foi no começo desse ano ou no fim do ano passado, foi que ela ia interromper a carreira, então não ia jogar a temporada da WNBA e não ia disputar os Jogos de Tóquio agora, que eram para ser em 2020, para tirar um cara da cadeia que estava preso injustamente. Ela ia se dedicar a livrar esse cara. Você imagina, cara? Tipo o Messi fazer isso. Assim, pegando a escala, Sim. ela é Era meio o gigante no Messi. esporte dela. Ela é uma gigante da WNBA, assim, tipo, jogadora ferrada, bicampeã olímpica e tal. Assim, não, eu vou tirar um tempo, só volto a jogar depois que esse cara sair da cadeia. Cara, isso foi antes de Black Lives Matter e tudo, sabe? Ela, sim, se propôs a não participar do campeonato, que é o campeonato de basquete, né, mais importante, né, no feminino, e também de disputar a Olimpíada para isso.
E agora, recentemente, umas semanas atrás, aí, o cara foi solto. Ou seja, ela não só legou esse exemplo, pô, ela largou tudo por um cara e ainda vai poder disputar a Olimpíada ano que vem. Ah, que da hora. Isso achei, cara, que recompensa, entendeu? É assim, ela só de ter livrado o cara, imagino, pelo sacrifício que ela fez, já, pô, já valeu tudo. Mas assim, ao mesmo tempo ela ganhou um bônus, né? E foi pelo adiamento dos jogos, ela ainda vai poder disputar a Olimpíada mesmo assim. Eu fiquei bem Agora, comovido com essa história aí. Um exemplo ferrado. a discussão mais tensa que você teve por causa de futebol. Cara, eu acho que nunca tive discussão por causa de futebol. A não ser essas de mesa de bar, assim, então, que eu fico falando que 94 foi melhor que 2002, então... Mas, tipo, nunca passa disso, cara. Eu acho que volta um pouco o que a gente estava falando ali antes de... Assim, eu, o que eu levo do futebol é coisa boa, assim, do esporte em geral. Então, nunca me envolvi com treta, assim, por causa de... Minha emoção é pra vibe boa da coisa. Tem aquela célebre frase, né, que eu não sei quem é o autor, mas, pô, é incrível, que o futebol, ele é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Isso é uma coisa que eu levo, assim, pra vida, sabe? Então, eu acho que eu nunca briguei por causa de esporte, não. E qual a discussão... Não, errei. Ah, qual o comentário do futebol que mais te irrita? Cara, é aquele famoso, o resultado foi justo ou não foi justo? Cara, beleza, se teve erro de arbitragem, o VAR tá minimizado, né, e tal, até vale falar isso, mas em geral isso é usado como? Ah, o time amassou mais o outro time, ou o outro time não queria jogo, tal. Cara, não tem justiça. Quem pôs a bola na rede mais vezes ganhou, cara. O método não tem a ver com justiça, entendeu? Então, eu acho muito mal usado o termo, me irrita, assim. Ah, mas foi justo, né? O River Plate perder para o Flamengo? Pô, foi. O time fez mais gol do que o outro. Bobeou, Quem, aí, quem bobeou, teve né? mais chance? Aí são outras questões. Eu acho que justiça, né, estritamente o termo, não se aplica a essas situações em que não houve um erro, né, de arbitragem ou algo assim, influenciando o resultado de um jogo. Então eu me irrito bastante quando falam isso. E que personalidade do esporte você queria tomar uma, sentar no bar, conversar ao vivo? Cara, do esporte, putz, eu teria várias, assim, então eu foquei no futebol, tá? Pô, eu acho um cara muito legal de falar hoje, talvez seja o Hamilton, por todo esse engajamento dele, né? O Kaepernick, talvez, também, que foi um cara... Não teve a pergunta, né? Teve a pergunta do subestimado, superestimado, agora, o injustiçado é o Kaepernick, nessa história toda, porque o cara pagou o pato por ajoelhar aí, tipo, anos atrás, né? E agora tá todo mundo podendo fazer o que ele foi condenado por fazer, né? Enfim. Mas aí eu foquei no futebol para responder a sua pergunta. Eu queria sentar para tomar uma com o Leonardo, ex-lateral esquerdo da seleção e tal. Sempre um cara que, assim, eu tenho a impressão de que é um cara agradável, assim, de trocar ideia. Eu acho que ele tem muita experiência em muitos contextos diferentes do futebol, assim, mundial. E aí outro cara, acho que daí seria um pouco, talvez, mais divertido o papo, com o Klopp, Jürgen Klopp. Ele é, Eu acho que ele é o ele é um cara mais, ele é o mais citado no quadro, aliás. Cara, ele parece ser uma figuraça, assim. E assim, e é um outro cara que ele pensa além do futebol. Lá na entrevista ele fala sobre coisas do mundo. Ele sabe que o futebol está inserido no mundo, né? E é raro isso dentro do futebol. Ou, assim, é raro ou os jogadores e técnicos não sabem comunicar isso. Mas a impressão que dá é que quem está ali, né, corpo técnico e jogadores e tal, os caras meio que vivem numa redoma ali, é a impressão que dá. E o Klopp, eu acho que ele quebra essa redoma, assim, ele faz a gente entender que o futebol é uma atividade como outra qualquer, embora envolva várias outras questões, né? Então, acho que seria massa tomar uma com ele. Alemão também, né? Ah, então. A cevada vai bem. Mas É, esse é um cara legal. e que pergunta você mais sonha fazer para algum jogador? Se você tivesse a Eu faria oportunidade de minha para encontrá-lo e entrevistá-lo. eu faria uma para um ex-jogador e eu faria a pergunta para esse ex-jogador como treinador que ele foi.
E provavelmente ele me responderia muito, sei lá, atravessadamente, talvez. Não sei se alguém já fez essa pergunta para ele. Mas eu queria encontrar o Filipão e perguntar por que o Alex não foi para a Copa, cara, de 2002. Qual que é a desculpa que ele ia dar, sabe? Acho Não que ele sei se nunca alguém se já fez essa justificou nem pro pergunta. Alex. Pois é. Então, eu queria saber isso. Eu acho que ele não ia responder, ou sei lá. Mas eu queria fazer essa pergunta pro Filipão. E que momento do esporte em que você não esteve, e aí você já esteve em Atenas, né? Que queria Cara, muito estar em loco. E aí é muito... pode ser lá Essa na Sim, antiguidade. aí pode viajar no tempo, né? Pode entrar na Cara, máquina do essa tempo. é muito difícil, cara. Essa é quase impossível de responder, porque tem muita coisa, né? Eu vou pegar uma recente, cara. Eu acho que é a final da Libertadores de 2019, assim. Porque, assim, não só pelo meu envolvimento emocional, porque eu torço pelo time, mas, assim, foi um final de jogo muito sui generis, cara. Não sei se vai ter outra final parecida, assim, com o que rolou ali. O roteirista caprichou de acordo. Então, eu acho que tem um vínculo emocional, mas eu acho que a temática também ali, a emoção que a galera deve ter sentido ali no momento foi uma coisa, Aquelas acho imagens que da galera incrédula, incomparável, assim. chorando, é muito louco. Acho que é difícil repetir. Mas tem, pô, aí, assim, eu cheguei a pensar em estar na semifinal contra o Uruguai em 70 para ver o Pelé dar aquele drible no Marzukiewicz lá. Talvez esse um momento mágico do esporte para mim é esse. Talvez eu quisesse estar lá para ver, mas tem muita coisa. Putz. E o que você debate com os jovens que mais te incomoda? Cara, meu gap geracional é tão profundo que eu nem tenho contato com o adolescente. Nessa pergunta era sobre o que a gente fala com jovens e não consegue entender. Cara, atualmente eu nem tenho relacionamento assim com adolescentes. Eu tenho um sobrinho que tem 11 agora e a gente também nem comenta muito sobre esporte, assim, ele não é muito ligado e tal, então, tipo, o papo nunca flui muito para esse lado, assim. Eu acho que, assim, além da ameaça de muita molecada ameaça, vai, não veio assim, mas nessa moda da galera mais nova curtir times estrangeiros, cara, tem muita molecada que não tá nem aí para esporte convencional mais, né? Veja pelos esportes, enfim. Videogame. Cara, então assim, eu tenho meu gap geracional nesse sentido aí tá muito agravado, assim. Mas assim, uma coisa que eu tenho, uma discussão que eu tenho com quem é mais novo do que eu e se repete, mas aí não necessariamente jovenzinhos e adolescentes, é essa comparação do Pelé e do Messi, né? Eu não vi o Pelé jogar, eu tenho os relatos e tenho o Pelé eterno ali e tal. Mas assim, cara, com pouca imagem que o Pelé tem, acho que não dá pra... Por mais, assim, o Messi, eu acho que ninguém tira dele o segundo posto. Mas eu acho que não dá para chegar no negão, não, cara. O rei ali ainda. Você pega pelo recurso. Eu me apego muito assim pelos recursos que o jogador tem e o outro tem. O Pelé fazia de tudo, cara. É Fazia. difícil. Alguém já brincou com isso, de toda a imagem espetacular do Cristiano Ronaldo ou do Messi que surge, vão buscar o histórico lá, o Pelé já fez. Eu já vi coisas. Então, assim, eu acho que como atleta ele tinha muito mais recursos que o Messi. E ele, assim, e o resto meio que foi, vamos dizer que foi empatado. Eles dominaram o futebol por muito tempo. Isso realmente poucos caras fizeram, né? Talvez só eles dois, Cristiano Ronaldo aí bem emparelhado, mas aí tecnicamente eu acho que sobra dessa turma aí. Mas eu não sei, eu não consigo ver o Messi como um cara, pô, eu acho que vale a discussão, isso mostra o tamanho do Messi, mas não chegou ainda não. Nem É, e sei se chega. pensar Mas só que, de entrar na conversa, para mim já. pensar que em 2006 a gente imaginou que o Ronaldinho Gaúcho ia ameaçar o Pelé É, e não passou nem pois perto, no é, fim não das contas. dá. Agora então, agora a parte mais divertida, né? Apontar o top 5 aí. Legal. 5 maiores goleiros que você já viu. É sempre o que já viu, né? Tá, só que eu vi jogar, né? Isso. Então vamos lá. Esse eu acho que ninguém vai ter no dele, hein? Veloso. Pra mim foi um goleiraço assim, cara. Pô, esse cara pegou muito. Pegou muito mais do que vários outros aí que são mais insensatos do que ele. Rogério. Rogério, Rogério tem, assim, eu tenho
um sentimento com ele que é, quando o Zete era o goleiro do São Paulo, eu acompanhei muito São Paulo, porque já falei, né, de 92, 93 e tal, era um baita do time. Eu lembro quando o Rogério surgiu, gostava muito de ver. O Rogério jogava no expressinho ali e tal. E eu Sim. morria de vontade do Flamengo pegar e atravessar o São Paulo ali, entendeu? Enquanto o Zé é titular, pega os caras, meu. E nunca rolou, né? Ele virou o maior jogador da história do São Paulo, enfim. E eu acho um baita no goleiro também. Ele tem uma fama assim de que depois, é goleiro que faz gol e tal, mas tipo, ele catava muito também. Tá entre os meus top 5. Tem o famoso, esse deve estar na lista de muita gente que é da nossa geração, que é o Michel Prudhomme, é o da Bélgica lá. É engraçado, né? Aquele jogador ali de Copa do Mundo, né? Você não sabe da carreira do cara, não sabe direito onde jogou e tal. Quase veio pro Fluminense. Igual o Brolin, quase veio para Portuguesa. Enfim, mas é aquele jogador que aproveitou a vitrine, né? Quando teve na Copa do Mundo ali, brilhou. Um que ali eu acho que é o Orconcourt, talvez seja top 5 da história, é o Buffon. Realmente difícil de comparar. Eu pus o Marcos aqui, mas agora no papo, eu não sei, cara, entre o Marcos e o Dida, quem que eu pegava ali não, viu? Eu acho que o Marcão, assim, ele foi um baita goleiro, mas eu acho que tem toda uma aura, assim, eu acho que ele Pelo é sofrimento mais... físico dele e tal. Eu não sei, não. É que assim, ele ganhou, assim, na Copa do Mundo de 2002 ele teve um papel muito importante e ele teve um papel muito importante na Libertadores do Palmeiras. Então, assim, eu acho que a avaliação que a gente faz dele, técnica, eu acho que fica insensada por causa desses momentos dele, entendeu? Eu não sei, o Dida talvez fosse mais goleiro que ele, eu acho. Mas se você for fazer uma pesquisa assim informal, a galera vai falar marcando lá, penta e tal. Mas, cara, o Dida foi Estou muito decepcionado também. com o senhor que não botou o Tafarel na lista. Cara, eu não sei. Eu gosto do Tafarel, mas o Tafarel era muito massacrado na nossa época, né? Sim, Antes de ele é ganhar um o cara título. que ganhou o seu lugar na história depois que parou. Então, mas eu fico meio com essa, que eu não sei também se ele foi assim porque ele ganhou o título, entendeu? Meio que esse sentimento que eu tenho com o Marcos, talvez eu tenha um pouco com o Tafarel também. Não sei se ele foi tão bom ou a gente que acha que ele foi bom em tal nível porque ele teve conquistas importantes, né? Mas baita goleiro, né? Tem um episódio legal com o Tafarel, né, que é recente para mim, que eu fui assistir ao Brasil e Paraguai nas eliminatórias, né, para 2018. Foi aqui no estádio do Corinthians, na Arena do Corinthians. E foi o último jogo que eu fui com meu pai, né? Meu pai morreu ano passado, o último jogo que eu fui com ele. E a gente ficou bem pertinho ali do campo e tal. Quando eu entrei, a gente ficou no setor nobre ali, eu não sei, não vou saber dizer, e tal, mas bem pertinho do banco de reservas ali e tal. Quando eu entrei no campo, a primeira imagem que eu tive foi do Alisson tomando um golaço na gaveta. O cara deu um sem pulo ali, a bola beijando a rede ali na bochecha. Eu falei, caramba, quem deu esse chute, Isso no cara? aquecimento. Tafarel. Olha só. A lembrança que eu tenho do Tafarel, que é impressionante, é chutando a bola, cara. Que bacana. Depois de jogar. 5 maiores defensores. Aí vale lateral, vale zagueiro. Boa, legal. Essa eu acho que vai ter muito em comum com outras listas aí. Gamarra, esse talvez foi o maior back que eu vi jogar, cara. Impressionante. Assim, pelas limitações. Eu gosto muito de atleta que tem limitação e consegue performar no mesmo nível que os outros, entendeu? O Gamarra é atarracadinho, baixo, cara. E foi um zagueiro, tipo. Assim, não tem ponto falho pra você falar do Gamarra. Entendeu? Nem jogo aéreo, nada. Posicionamento, tempo de bola. Não fazia falta, eu tenho essa fama, né? Pra mim, acho que o melhor zagueiro que eu já vi. E aí tem os clássicos, Baresi e Maldini. Acho difícil bater também. Baresi muito também pela longevidade, né? Ele jogou em alto nível muito tempo. O Maldini também. E aí, cara, no final eu peguei 2 laterais. E aí eu não consegui graduar, assim. E também acho que a gente nunca vai ter mais o privilégio de ter visto Cafu e Roberto Carlos jogarem na lateral, né? 2 jogadores desse porte compartilharem as laterais da seleção, assim, tá. Se eu fosse ranquear, eu acho que o Cafu eu colocaria um pouquinho acima
porque o Roberto Carlos defensivamente talvez não rendesse tanto quanto o Cafu, na minha opinião também. Pode ter alguém que acha o contrário. E Se a que fale gente que o Roberto tivesse, Carlos ofensivamente era melhor, mas enfim. se a gente tivesse visto o Leandro jogar, talvez entraria na lista, né? O Leandro Ver o que esse eu cara tenho fez no YouTube, memórias. meu Deus. Assim, pelo YouTube o cara era monstro. Meu Deus. Mas assim, o Cafu e o Roberto Carlos, eu acho que talvez, na minha avaliação, ganharia do Leandro, porque o Leandro jogou bola demais. Agora, Cafu e Roberto Carlos, cara, tem um lance de muito vigor físico. Né? Então, tipo, cara, e assim, fazendo bem nas duas pontas. Outro injustiçado é o Cafu na final da Copa de 94. O Galvão passou malhando ele a final inteira, que teve a reprise aí, a gente viu. Malhou o cara a final inteira, depois até fez meia culpa e ele jogou bem. Ele substituiu o Jorginho muito bem. Foi ele quem cruzou com o gol incrível que o Romário perdeu. Ele falava que não sabia cruzar. Cara, não, e teve mais jogadas. Fora essa, teve umas duas, acho que mais 2 ou 3 jogadas de linha de fundo do Cafu que foram perigosas também. E ninguém lembra. 5 maiores meio-campistas. Já falei de um aqui, que é o Alex. Para mim, Alex, Messi. Messi eu vou considerar meio-campista, tá? Para mim, quem articula o jogo é meio-campista. Pode fazer gol pra caramba e tal, mas se o cara sabe meter um lançamento, bate falta e tal, não sei o quê, é meio-campo. Rivaldo, poderia ser atacante também, mas estou jogando nessa conta da articulação de jogada. Zico. E, cara, talvez seja... É difícil ranquear. Aqui, para mim, estão os caras que mais me encantaram, talvez, vendo jogar assim. E entra o Zidane, cara. O Zidane... Ele pode não ter sido o melhor da geração dele, ou algo do tipo, mas assim, ninguém jogou como esse cara, para mim. A classe que o cara tinha... Né, domínio de bola, é impressionante. Você já viu o vídeo dele no YouTube? Já. Tem vídeo dele que é só matada de bola, cara. A bola vem torta de todo jeito, ela dorme no pé dele. Cara, pra mim, assim, é o que eu falei. Tipo, se graduar, alguém jogou melhor que o Zidane, sei lá o que e tal. Mas, tipo, como ele, eu acho que nunca vi. Por isso que me irritou muito aquela cabeçada, porque se ele ganha aquela Copa protagonista como ele foi nela, em 2002 a França não foi longe porque ele estava machucado. Imagina, esse cara tinha potencial para ser tricampeão do mundo, conduzindo a seleção dele. Ele era... Aí essa conversa de Messi e Pelé já ia ficar balada. Pois é. E os 5 maiores atacantes? Baixinho, Romário. Esse, cara, assim, vendo em campo, jogador que eu vi no campo é incomparável, assim. O posicionamento dele, cara. O Beck tá sempre atrás do Romário no jogo. Só que o Romário nunca recebe a bola de costa pro Beck, com o Beck acuando ele. Pode ver. Na TV, talvez você não tenha, assim, eu faço essa ressalva por ver em campo por causa disso. Ele conseguia se posicionar do jeito que ele sempre ia receber pro arranque já, sem o Beck nas costas dele. E não é todo atacante que consegue, não. E muito menos um cara tão visado como ele, né? Que todo mundo sabe que se der brecha vai meter caixa. Então, o posicionamento do Romário era algo bem incomum, assim. Van Basten, pena que a saúde não deixou jogar mais tempo. Talvez se ele jogasse hoje a medicina ajudaria. Ronaldo, CR7, e aí eu pus o Ronaldinho Gaúcho no atacante, mas agora me contradisse um pouco. Pois é, mas tinha que entrar. Você podia trocar ele pelo Messi. Rivaldo? Fazer essa inversão, O Messi? O Rivaldo foi atacante. O Rivaldo foi atacante em 2002, valia. Aliás, o Ronaldinho foi meia em 2002 e o Rivaldo foi. Verdade, foi mesmo. Mas o Messi eu não consigo falar que é atacante, não. Uma vez falar que o Messi é atacante, o Zico era atacante também. Tem essa coisa do ponta de lança e tal. O próprio Alex fala que jogava parecido com o Zico na posição do campo também. A discussão são esses três caras. Esses 3 caras é impressionante a quantidade de gols que esses caras fizeram jogando na faixa de campo que eles jogavam. Né? Agora, eu inventei os próximos itens. Esses não estão no Sincerão do UOL. Vamos lá. Mas como somos jornalistas, eu acho que vale fazer essa homenagem aos colegas. Tanto que eu não vou perguntar dos piores, vamos só homenagear. Melhor narrador da TV.
E Que eu tudo vi que ou que é você viu, atual? o que você viu. Tem muito, né? Tem muita memória afetiva, assim, tal, mas eu não vou me delongar muito, não. Citaria Silvio Luiz, Januário de Oliveira, tal. Esses folclóricos são muito legais, né? Mas, assim, cara, eu acho o Galvão Bueno o melhor narrador que eu já vi. A pena que, assim, ele virou um personagem ali da narração dele e tal, então isso eu acho que não é legal. Mas, assim, tecnicamente, cara, eu acho que incomparável, o Galvão. Desde lá de trás até hoje, assim, e tal. A voz não é a mesma, né? Mas, assim, e narra qualquer esporte, né? Se consagrou em Fórmula 1, mas em futebol e, pô, nunca vi ele narrar mal um esporte, a não ser nesse quesito que eu tô falando, quando ele quer aparecer mais do que a transmissão. E eu acho que um cara que, não sei se tecnicamente rivaliza, mas eu gosto muito da versatilidade dele e eu acho que a popularidade dele se justifica muito, é o Everaldo Marques. Ele é um baita comunicador também. Não tem a voz do Galvão, é outra pegada. Ele já é essa Mas geração de estudiosos, né? O cara se prepara demais, a né? nova então, ele estuda muito, assim, exato, se aprende muito na transmissão dele. Eu acho que meus outros elencados aí, em geral, a gente vai ter esse ponto em comum, assim. Eu gosto de jornalista, né, que eu veja nele um aprendizado. Então, eu paro para ouvir o comentário dele, a narração dele e tal, e eu estou aprendendo sobre o esporte enquanto ele fala. Luciano do Vale foi um clássico em relação a isso também, né? Mas eu acho que é Galvão e Everaldo, mas eu gosto de vários outros, cara. De hoje em dia tem muito. Eu acho que a gente está numa fase muito boa de jornalismo esportivo, assim. Tal. Paulo Andrade é muito bom. O Vilani eu não gostava tanto e aprendi a gostar, assim. Ele eu acho que é mais um estilo de vozeirão. Ele tem essa potência, né, vocal e tal. Mas ele tem essa pegada também mais na molecagem, faz as brincadeiras, os bordões e tal. Eu gosto dele. Tem E vários outros. melhor narrador de rádio. E é o garotinho, né? Tamo junto. Nem precisa falar mais nada. Gosto muito do Zé Silvério também, mas aí por ser futebol carioca assim e tal, acho que é José Carlos Araújo. Melhor repórter esportivo. E aí vale Nossa, aí. beira do campo, vale rádio, vale tudo. Quanto tempo você Vale, tem? vale Esse é o até que tem menção mais gente para honrosa. falar. Nossa, esse tem muita gente para falar, cara. Assim, eu vou falar vários aqui, mas assim, tem muita gente boa. E eu acho legal para quem acompanha o seu canal aí e tal. Acho que a galera já tem meio hábito de fazer isso. Nossa geração era mais de ficar atento a um canal, talvez, né? Enfim, hoje eu acho que a coisa está mais pulverizada. Mas, assim, cara, a gente tem bons nomes e cobrindo tudo que é tipo de esporte, né? Eu vou falar, assim, de gente que eu gosto na TV atualmente, que é a Gabriela Moreira, que é, né, ex-ESPN, agora está na Sport TV. Cara, uma grande repórter, assim, né? Você vê os trabalhos dela de denúncia e tal, aí é um outro lance, né? Assim, eu acho que além de aprender com quem comunica o esporte, eu gosto muito também dessa interface que o cara faz do esporte com a vida comum, entendeu? Pô, ela é ótima nisso aí, cara. Traz os bastidores, assim, então não fica ali só no jogo, entendeu? Tá em corrupção, tá em, enfim, mil outros assuntos, assim. Eu acho que ela brilhanta muito no noticiário esportivo. E eu acho que toda essa Manchou o galera aí, de Cruzeiro. repente, então, pô, esse trabalho dela, cara, é incrível, assim, de pegar ali e ver o fio da meada, entendeu? Pô, como que um clube que tinha esse retrospecto, né, esportivo recente desmoronou? Pô, é brilhante, assim, jornalisticamente falando, cara, ela é demais. E é legal, né? Hoje em dia a gente pode seguir toda essa galera no Twitter e tal, então você fica mais por dentro ainda do que esse pessoal cobre. Gosto muito do Rodrigo Capello também, que é outro cara que não está interessado ali no o Flamengo fez 5 no Madureira e tal. O cara tá falando de borderô, entendeu? De coisas ali que fogem do esportivo só. Estão ampliando o que o esporte é, né? Para a política, para a economia, para o mundo, enfim. Aí um cara que já acho que não é tão essa pegada, mas que eu gosto muito assim da abordagem que ele dá humana para os assuntos. É o cara da ESPN, que é o Mendel Bidlovski. Gosto muito do trabalho dele. E assim, eu vou falar de outros caras só para assim pontuar esse lance de que hoje você vê cobertura do que você quiser se você souber procurar, né? Então tem um cara que é o Guilherme Costa, que cobre esportes olímpicos do Globo Esporte. Muito legal o trabalho dele.
O cara, assim, ele faz levantamento, assim, de quantas modalidades o Brasil tem chance de medalha. E ele sabe em que estágio que está a preparação do badminton para os jogos adiados para 2021. Cara, é muito legal o trabalho dele, assim. Nerdão dos esportes olímpicos. Tem o Léo Lepre, que é do Sport TV também, que o cara cobre só, não sei se ele cobre só, mas ele é muito especializado em futebol sul-americano. Então você aprende pra caramba ouvindo o cara, assim, né? Sabe histórias lá do Peñarol, do Alianza Lima, enfim. Então, queria mencionar também o Rodrigo Alves, que cobre basquete, né, há muito tempo, tinha o extinto blog Rebote aí. Hoje está na Globo também, Sport TV. A cobertura de basquete dele é muito legal, acho que ele cobre outros esportes atualmente também, mas para jornalista também o trabalho dele é muito legal, porque ele cobre os bastidores aí da vida jornalística, né? Então tem um podcast muito legal, tem um perfil de Twitter muito legal que é o Vida de Jornalista. Eu acompanho o podcast dele, é muito bacana. Sim. Tem muita gente boa, cara. É o que não falta. E melhor comentarista jornalista. Tá. Cara, aí voltando para essa linha de caras com quem você aprende muito a cada, né, inserção dele ali e tal no noticiário. Tim Vickery, meu, esse cara, assim, é impressionante que não tem, no Brasil não tem um cara que tem um conhecimento sobre jogadores do futebol sul-americano como ele tem, cara. Então ele sabe do sub-17 do Peru, tem o fulano de tal lá que ele despontou não sei que ano e no sul-americano, no campeonato ele foi assim. Cara, assim, acho que os clubes deviam até ir atrás de scout desse cara. Cara, sério, eu nunca vi ninguém ter esse tipo de cobertura. Fora que, assim, ele traz muita informação sobre, né, futebol inglês, que a gente não sabe. Recentemente ele corrigiu a pronúncia do que a gente costumava falar, né, e ouvir muito na transmissão da TV brasileira, West Ham. Ele tweetou esses dias que por que a gente pronuncia errado West Ham? E aí a galera, mas o que a gente fala errado? E aí é West Ham. A tônica é no Ham. E agora, cara, Paulo Andrade, todo mundo fala West Ham. Então, assim, são coisas bobas, né? Mas é um molho ali que eu acho legal, assim. Ele contribui muito para o conhecimento em relação a coisas banais como essa, mas também a outros É um cara que aspectos. poderia estar nas transmissões, né? Sim, eu acho. E é legal, e é engraçado, um exercício que eu estava fazendo quando você me fez as perguntas é de que tem comentarista que eu gosto mais no programa do que na transmissão, entendeu? É engraçado, a plataforma às vezes muda também a pegada do cara. Mas eu gosto muito do Tim e gosto muito, esse é o chovendo molhado, né, PVC. O que é legal do PVC, eu não acho nem só a memória e os dados e tal, mas ele é muito didático, né? Ele consegue inserir isso na transmissão de um jeito muito fluido, assim. Ele é um comunicador também excelente, né? Ele faz uma tabela virar uma história, assim. Uma habilidade para poucos, assim. Tem muita informação e muito didatismo, eu acho, na fala dele. É admirável, assim. E da nova geração, gosto muito do Rafa Oliveira aí, do DAZN. O cara manja muito de tática e tal. Eu acho que o Brasil, assim, eu não acompanho cobertura futebolística fora, assim, mas nem sei se existe isso, mas eu ainda sinto falta de comentaristas que tragam a tática pro debate, como o PVC faz com os dados, assim. Então o cara fala de tática, mas de um jeito que não fica ali maçante e que você entenda o que o cara tá falando, enfim. E ele tá no caminho, eu acho. Assim. O cara que mais se aproxima disso, eu acho. Que eu acompanho, pelo menos. E agora, melhor comentarista, boleiro. Pedrinho, cara. Você já viu o Pedrinho comentando? Cara, esse cara é uma grata surpresa, meu. Concordo. Cara, é excelente, porque ele, assim... E tem memória geral, boa também. Eu já vi aquelas brincadeiras de quiz do Sport TV, ele adivinha tudo. Adivinha não, ele responde corretamente as perguntas. Ele é um cara que tem boleiro que não gosta de futebol, gosta só de jogar. Ele não, você vê que manja do negócio. E outra, assim, ele traz um olhar sobre o campo ali, sobre a experiência dele no campo, que eu não vejo os boleiros que são comentaristas fazerem como ele faz, né? Em geral, o cara conta um caos ali, tipo essas boleiragens, né? Tipo o Roger faz ali no
programa dele e tal. Não estou criticando, né, claro. Mas assim, eu acho que o Pedrinho ele traz informações sobre o jogo ali. Ele fala, como eu era orientado no Vasco a atuar quando eu comecei minha carreira. Pô, cara, ninguém fala isso. E ele dá uma riqueza de detalhes assim, muito legal. Eu acho a contribuição dele como comentarista, né, boleiro, eu acho que ela é diferente dos demais que o antecederam aí. Acho que ninguém tocou nesse ponto como ele toca, assim, de falar do bastidor, mas trazendo uma informação. Eu lembro muito do lance específico, Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro 2019, o retorno do Maracanã. Ele analisa um lance em que o Bruno Henrique sai largado do contra-ataque para fazer, acho que, o segundo gol do jogo, e ele explica por que o zagueiro estava mal posicionado, que ele, em vez de estar virado para um lado do campo, ele tinha que estar virado do outro lado, para o outro lado, para conseguir fazer o giro e acompanhar o Bruno Henrique. Cara, eu nunca vi isso sendo comentado assim, e também de um jeito tão, né, simples, didático ali e tal. Acho que ele é da nova geração, um cara que eu admiro, assim, o trabalho. E gosto muito do Pet, principalmente porque ele traz visões sobre o futebol que também estão fora das quatro linhas, de outro país, né? E assim, poucos caras falam português tão bom quanto ele, cara. O cara faz poema em programa de TV, em português, cara. Ele é outro cara acima da média aí. E Eu gosto até do Grafa, também gosto de vários. a pronúncia dele ficou carismática, né? A gente tem que se esforçar um pouquinho, às vezes, para entender, Sim. mas já faz Não, parte mas, do pacote dele. cara, mas o cara é articuladíssimo, É. cara. Imagina você falando em sérvio lá, se sair alguma coisa. Sem chance, sem chance. E o por Isso. último, melhor texto esportivo. A melhor Ó, pena. vou fazer um parênteses aqui, depois se você quiser você corta aí na Fica edição tranquilo, final e fica tal, mas eu tranquilo. queria fazer uma menção sobre caras que não são considerados comentaristas, mas também não são considerados repórteres, enfim, que são esses caras meio que estão na ancoragem ali da coisa, né? Tem dois caras aí atualmente que eu admiro muito o trabalho deles na televisão, porque eu acho que eles conseguem fazer um programa que une tudo isso que eu já falei várias vezes aqui, né? Esse conhecimento sobre o esporte e também essa relação do esporte com a vida, né, fora do esporte e tal. E dois caras que eu acho que fazem isso muito bem atualmente são o Marcelo Barreto e o Rizek, os dois do Sport TV, coincidentemente. Mas eu acho que assim, os caras conseguem tratar o futebol e o esporte como um todo, né? Os caras são editores dos programas deles ali e tal, então eles dão umas cartadas. Então eu acho que eles têm uma seleção de pauta muito boa, a abordagem que eles trazem, assim, que vai além, né, das quatro linhas ali, eu acho bem importante, assim. E acho que passa por eles uma coisa que era muito característico do Grupo Globo, que era não ficar citando concorrência, citando profissional de outro Sim, canal. Eles derrubaram esse hábito eles completamente. informalizaram bastante, né, essa coisa aí, eu acho legal também. E o melhor texto? Cara, esse vai ser difícil tirar do meu coração, assim, a memória afetiva forte e eu nem sei se ele anda escrevendo também, na verdade, sobre futebol, né? Provavelmente cinema e literatura ele tem feito, que é o José Roberto Torreiro. Eu não conheço ninguém que escreveu sobre futebol como ele, assim. Eu nunca tive contato, pelo menos. Porque eu acho que ele escreve o encanto que eu tinha lendo os textos dele sobre futebol era o mesmo encanto que eu tinha vendo futebol. Então, e é diferente, né? Não é o relato do que rolou numa partida e tal, não é a mesma coisa de você assistir. Agora, ler um texto do Torreiro me causava a mesma sensação de ver um bom jogo de futebol. E nossa bancada da bola conseguiu fazer o lobby para ele ser o nome da nossa turma de jornalismo. Ah, sim, sim. Nossa, foi um lobby muito forte. Porque acho que tinha corrente Ana Paula Padrão, acho que rolou o segundo turno e aí a gente Sim. articulou para Agora, ganhar o segundo turno. não, foi muito bom. Perfeito. Deu o gancho certinho. Ó. E eu queria fazer outras menções, tá? Fica à vontade. Sobre textos. Tem os clássicos, né? Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, pô. Cara, assim, todo mundo que se interesse por futebol tem que ler Nelson Rodrigues ali, a Pátria em Chuteiras, né? A Sombra das Chuteiras Imortais, pô, cara.
Se você lê o relato do Nelson Rodrigues ali sobre o Pelé em 58, cara, não tem como você falar que o Messi foi melhor que o Pelé. Você se convence ali. E assim, mais contemporâneos, é um texto esportivo que eu gosto, não necessariamente do futebol, nem lembro se já cobriu futebol, mas em esportes em geral. O texto que eu gosto muito é do Pedro Bassan. Eu acho que ele nem está cobrindo esportes mais. Mas, pô, adorava os textos dele, coisa mais televisiva, né? E o Marcos Uchoa também, para mim, é fracasso. Fracasso, assim. O texto esportivo. Tem vários outros, né? Mas esses foram os que eu tô lembrando, assim, mais de... Putz, eu não assisti ainda o programa novo deles lá, que eu também ainda não. Tino Marcos Uchoa. É, Bem bolado, eu não assisti ainda. demais. Muito bom. Chegamos ao fim. Ai, que foi muito bom. Papo rede. Pô, já? Papo rede. Mas é isso. Cara. Engraçado que estamos fazendo gravado, né? Acho que tem mais uma tolerância de tempo quando é ao vivo, né? Que você está lá envolvido, está curtindo e vai ficando, né? O gravado tem um desafio diferente, né? Mas eu não vou ficar cortando. Cara, Vai ser uma fica à outra coisa vontade. aí que eu vou fazer eu vou tirar alguma falhazinha, alguma coisa, mas quem Fica à curtir vontade, vai cara. ficar aí. A casa é sua. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo olha, tá vendo? Eu tenho que fazer um corte. Corta. Mais uma vez, agradeço você ter aceitado o meu convite para estrear no quadro de entrevistas do Canhota 10. Começamos muito bem e assim, um papo entre amigos, nada melhor assim para começar bem alegre, bem solto, né? Apesar que peguei gosto por fazer entrevista já tem algum tempo, mas quando o papo é com amigo, eu acho que eu fico mais tranquilo ainda para conduzir o negócio. Legal, adorei, cara. Muito legal. Vida longa é o Canhota 10. Tamo junto. Valeu, Tibi. Espero que a gente possa ter outros momentos assim. Daqui a pouco vamos atualizar essa pesquisa aí eu te chamo de novo. Boa. Tá bom? Boa. Tamo junto. Valeu. Para você que acompanhou, muito obrigado pela audiência e já sabe, né? Curta, compartilhe, ative o sininho, inscreva-se para a gente estar cada vez mais acompanhado por aqui. Valeu! Tá bom. Agora deixa eu Desligar a gravação. ligar a gravação.